Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a Diálogos, uma série do Prêmio Educador Transformador que traz reflexões sobre a educação transformadora e também sobre aspectos do Prêmio Educador Transformador. Neste episódio, a gente vai conversar com Hélio Dayer, que é professor, secretário de Educação de Mato Grosso do Sul, vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários da Educação, CONSED. Ele vai conversar conosco sobre educação transformadora e valorização dos professores. Conosco também em diálogos, a gente está com a Edileide Alves, gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae. Seja bem-vinda, Edileide. Bom dia, Wellington. Bom dia. Obrigada pelo convite. Satisfação tê-la aqui. E também Adriana Martinelli, diretora de conteúdo da BET Brasil. Seja bem-vinda, Adriana. Oi, Wellington. Oi, Edileide, tudo bem? Estamos aqui preparados para um bom diálogo. E agora vamos trazer aí o nosso convidado, Hélio Dayer. Seja bem-vindo. Olá, bom dia, pessoal. Um prazer estar com vocês. Então vamos lá. Para iniciar essa conversa, eu gostaria de trazer uma reflexão. E essa reflexão que eu trago aqui, eu acho que é importante a gente pensar no papel do professor transformador, né? Esse educador transformador, que é um agente tão importante no cenário da educação, no ecossistema da educação, e é a figura central do prêmio Educador Transformador. O educador ele é importante do ponto de vista da educação transformador, porque é ele que propõe, de fato, o protagonismo do aluno, né? Ele propõe a possibilidade de trabalharmos competências empreendedoras. Ele, de fato, é importante e talvez seja a figura central desse processo da educação transformadora. Mas, me colocando também como professor, eu vejo que esse papel de educador transformador, ele acontece quando a gente vira uma chave, né? Eu digo isso para a nossa audiência aqui, de professores que está acompanhando o Diálogos. Quando a gente vira essa chave, é que, de fato, a gente assume o protagonismo da nossa carreira, o protagonismo da educação, e a gente se coloca nesse espaço como protagonista do processo e capaz de trazer o aluno também para o protagonismo da vida, né? Então vejo que, de fato, o professor é um elemento importante. E além, então, da questão que a gente sabe que é fundamental, que é o professor ter condições para exercer o trabalho dele, existem aspectos importantes, que é a identificação de boas práticas, a valorização desse professor e o compartilhamento de boas práticas. Nesse espaço, o prêmio se escreve, né? E aí eu trago, então, essa reflexão para a gente entender como as escolas e as redes, elas estão trabalhando essa questão da valorização e do compartilhamento de boas práticas do professor, que é como potencializar, por exemplo, um professor que ganha um prêmio como o Prêmio Educador Transformador. E aí eu lanço uma questão para a gente debater aqui, especialmente agora para o nosso convidado, Hélio. Como você vê isso, Hélio, assim, como professor e como secretário da Educação do Estado do Mato Grosso do Sul, essa possibilidade da gente, de fato, valorizar o nosso professor e criar condições para o compartilhamento de práticas dentro da escola e dentro da rede de ensino? Bom, Wellington, eu costumo dizer que a gente ainda vive no Brasil a ideia de que a gente tem professores que se destacam num trabalho, às vezes numa situação, em condições ruins de trabalho. Isso é importante que a gente sempre considere. E eu lembro que eu recebi um prêmio de destaque de professor em 2001. Adriana, eu tinha até cabelo, Adriana, na época. E aí, Edileide, eu lembro que a gente discutia muito à época como nós, professores, poderíamos fazer para transformar a vida desses estudantes, para sair daquele que a gente chama de faseção de escola. Porque e todos nós, o Wellington, Edileide, a Adriana e eu, a gente vai se lembrar da nossa vida de estudante, de professores que, em algum momento,
nos inspiraram enquanto estudantes. E de lá, né, da nossa geração para a atual geração, a gente continua vivendo esse aspecto de professores que se destacam através de todas as adversidades para entregar algo a mais daquilo que a própria escola muitas vezes propõe. Eu digo isso porque você, quando fala de professor transformador, a gente fala daquele professor que oferece mais, que oferece além do que uma escola e de que até a comunidade espera daquele professor. Então, quando você observa a professora Joana, que fez um trabalho de sustentabilidade numa escola e envolveu uma comunidade, isso levou ao empreendedorismo daquela comunidade, foi a professora que fez. E às vezes você vai observar que quando ela sai daquela escola, porque infelizmente o giro de professores no Brasil é muito comum, ela leva consigo essa proposta e aquela escola perde a professora Joana e a outra escola que vai receber a professora Joana vai ficar com essa nova, e aquela que ela estava não vai mais ter aquele projeto. Por que eu falo sobre isso? Porque a gente precisa dar um passo a mais, que é no ato da valorização fazer com que a proposta de um professor seja assimilada pela escola, e a escola passa a ser uma escola transformadora. Porque hoje a gente ainda depende de professores transformadores que não são valorizados devidamente, e quando eu digo valorizados, é no sentido de você fazer chegar mais longe o que eles fizeram no aspecto de inspiração. Tá? Por que a gente tem prêmios? O prêmio, ele é a culminância de um processo que, em tese, deveria inspirar outros professores a saírem da sua zona de conforto, porque a verdade é essa, a gente tem uma dificuldade e a estrutura ela não ajuda, para que eles avancem e ofereçam mais do que se espera. Então, a questão de você pensar na valorização do professor, atrelada àqueles professores que se colocam como docentes de transformação dos seus estudantes, ela tem que estar sempre focada na inspiração. Eu não sei se Adriana, Wellington, eu estou sendo claro no sentido de que a gente tem que caminhar para que a professora Joana ela seja uma inspiração para as outras professoras que, apesar das dificuldades, ela se inspirou. E, da mesma maneira, tem que inspirar a gestão pública e privada. Eu sempre trago a gestão educacional como um todo, de pensar, poxa, se ela fez isso com essas condições, você imagina se eu conseguisse entregar a ela melhores condições de trabalho? Se eu conseguisse entregar a ela laboratórios, se eu conseguisse entregar a ela uma infraestrutura adequada, se eu conseguisse entregar a ela um salário adequado, um tempo de planejamento adequado para que ela possa aprofundar o seu desenvolvimento enquanto docente e realmente fazer a mudança na vida dos estudantes, né? Então, eu acho que o professor transformador é sempre aquele que enfrenta, e não é fácil, porque às vezes você propõe muita coisa, tem um colega do lado que fala, não, nem inventa. Você tem aquela coisa de você ser o professor provocador dentro da escola para isso, né? A professora que vai acima, que fica depois do horário, que senta, que chama a família para conversar. Então, eu acho que é um caminho para que a gente possa um dia olhar e falar de escolas transformadoras, né? Compostas de, obviamente, um coletivo de professores transformadores. Hélio, posso contribuir aqui, Wellington? Veja, eu acho que tem uma coisa fundamental que você fala e que organizações, de modo geral, e a escola é uma organização que pessoas estão presentes, se articulam por processos para fazer alguma coisa, porque tem um propósito. Qual é o grande problema das organizações? É quando a gente fala de como é que a gente transfere esses conhecimentos tácitos, implícitos que estão nas pessoas para que outros consigam potencializar e que se instale processos ou que se instale outras questões. Você trouxe exatamente isso, né? Como é que a gente consegue que a professora Joana consiga, além de entregar o que ela entregue, ter o apoio, talvez, da gestão dessa escola para que outros possam fazer? É como se a gente estivesse aqui implantando uma lógica de que não basta você fazer a coisa por si só, mas a importância de você contaminar outros nos seus processos, né? Isso é muito interessante. Eu acho que o Hélio já está dando aqui uma dica para nós em termos de outras categorias que possam vir, que é uma categoria de como é que se instala
gestão de transformação dentro de uma organização, né? Acho fundamental essa sua fala, adorei, Hélio. Se você pensar, eu provoco muito aqui na rede a questão de que você tem um professor que fez um baita trabalho, que se destacou, que realmente está mudando a vida daqueles estudantes. E aí você pega o PPP da escola, um ano depois, e veja se esse trabalho que mudou a vida dessas crianças foi assimilado pelo PPP das escolas. Eu sou um grande crítico de PPP de escola, porque ali é a alma da escola. É ali que você tem que dizer qual é o caminho que a escola vai adotar e qual é a educação que você oferece para aquela criança, para aquele adolescente que está estudando na sua escola. E você não vai observar, eu não posso falar Brasil, mas é uma pesquisa, quem tiver mestrado, doutorado, tiver interesse, é uma ótima linha de pesquisa. Se quantos professores nossos que foram premiados no Brasil, não importa qual prêmio, se isso aí ecoou nos PPPs das escolas em que eles estão, ou se permanece ainda como uma linha de conduta só do professor, e a escola não assumiu isso como coisa dela. Porque esse é um problema no Brasil. Nós temos professores que fazem o máximo, mas que, infelizmente, a estrutura não assimila para ela isso, entende? Assim, a escola como um conhecimento da escola. Exatamente. A escola pode falar, nossa, olha que trabalho legal que essa professora fez. Poxa, eu vou adotar como prática da minha escola. Porque a partir daí, se essa professora for para uma outra escola, isso vai acontecer em algum momento, que faz parte da história de qualquer professor de rede pública. Eu, na minha carreira, passei por 8 escolas. Então, quando esse professor for para outra escola, aquela escola já assimilou para ela aquela ação de tal forma que ela se torna realmente uma escola transformadora e inspira qualquer professor que venha atuar nessa escola. Okay. Então, eu acho que a gente precisa batalhar muito nesse sentido, de fazer com que as escolas assimilem o destaque dos seus professores para que ela passe a ser uma escola transformadora. Hélio e Adriana, eu identifico na fala de vocês, né, algumas questões. Então, assim, primeiro, quais são os fatores, né, que fazem com que alguns professores se destaquem e outros não? Alguns deles estão ligados à própria gestão. A gente no Sebrae costuma dizer, né, o gestor precisa ser um empreendedor também, ele precisa ser um gestor transformador, ele precisa desenvolver essas competências para que ele estimule outras pessoas. E o professor, assim, eu também sou professora, nunca fui professora de educação básica, mas de ensino superior, e a profissão docente, ela acaba, no fim das contas, sendo muito solitária, né? Você está ali sozinho, diante de uma turma, no primeiro momento, tocando, mobilizando aqueles conhecimentos para o desenvolvimento daquelas crianças, daqueles estudantes. E existe muito medo e insegurança também, né? Quando a gente fala em inovação e tecnologia, eu venho percebendo muito isso nos diálogos, né? Muitos educadores, eles não usam tecnologia por terem medo da tecnologia, ou seja, a tecnologia vai me substituir, então eu prefiro não conhecer e não utilizar, ao invés de entender como aquilo pode contribuir para a minha prática, ao invés de, né, de me atrapalhar ou coisa nesse sentido. Uma outra questão, a gente vem desenvolvendo também no Sebrae, nas nossas metodologias, 2 níveis de abordagem quando a gente fala em educação empreendedora, né? Primeiro, o nível de articulação com gestores públicos, porque para que efetivamente aconteça, a gente sabe que eu preciso cuidar das políticas públicas em educação, preciso fazer uma boa gestão dos recursos, né? Entender como que eu faço esse recurso chegar à escola para dar boas condições para esses educadores, esses gestores escolares. E um segundo nível é o nível da escola. Então, a gente vem trabalhando muito nesse sentido, Hélio, que você falou, de como que eu torno esse relacionamento, né, pensando numa educação empreendedora e transformadora, esse relacionamento prolongado, né, para que eu visite a escola, para que eu faça um diagnóstico da escola. Então, assim, se a professora
teve um case super interessante, né, transformador. Ela saiu e ela levou esse conhecimento, que o que a Adriana traz sobre gestão de conhecimento realmente é um problema histórico nas organizações, e por que não dizer na escola como uma organização, né? Mas, nesse sentido, a gente vem aplicando uma metodologia, ainda pilotando, de um selo para essa escola. A escola também precisa ser reconhecida, né? Porque o que é reconhecer o professor? Não é só dar um prêmio, né, como a gente está fazendo aqui, mas a própria capacitação continuada desse educador, as condições na escola, ele ter orgulho de trabalhar naquela escola, porque aquela escola é reconhecida. Então, assim, são diversos fatores, por isso essa mobilização que a gente faz entre todos os atores do ecossistema é tão importante. Né? Para a gente entregar realmente essa educação que transforma, a gente precisa trabalhar junto, colaborativamente. Aproveitando aqui o gancho também da Edileide, e trazendo num episódio anterior desses nossos de diálogos, eu digo anterior, na verdade é assíncrono, né? Pode ser quem vê antes ou quem vê depois. A gente traz o Luciano Meira, que ele diz algo que é importantíssimo. Ele diz assim, que inovação se faz em grupo. Quem trabalha inovação sozinho está fazendo novidade. Isso é uma frase do Silvio Meira, e que eu gosto muito, e que é um pouco do que a gente está falando aqui, que a Edileide trouxe com a importância da liderança, em que eleva essa inovação para a cultura organizacional, né, para a cultura da escola, e que você também traz quando você usa a expressão que é o professor transformador, ele é um provocador, ele precisa ser um provocador, né? Nesse contexto, às vezes eu acredito que o professor transformador, o educador transformador, de fato é um papel muito relevante para o professor. Assim como o transformador da educação é um papel relevante para o líder da escola, para o líder da rede. São duas expressões que parece que a gente está fazendo jogo de palavras, mas não é. Né? Transformar a educação requer liderança, e essa liderança acontece quando a gente encontra um caso relevante, como, por exemplo, um projeto ou um professor identificado pelo prêmio e eleva ele a uma condição que é uma condição de ser inspirador de uma rede e, a partir daí, criar condições para a transformação da educação nesse contexto. Não sei se vocês entendem, concordam com essa reflexão também. Sim, na verdade, eu costumo dizer que a escola é a cara do gestor. Né? Para que você tenha um professor transformador, você tem que ter um gestor incentivador. Toda vez que aqui na gestão a gente conversa muito sobre isso, é nítido quando você tem escolas que coletam, assim, colhem bons resultados, com projetos significativos e tal, por trás tem um gestor, uma gestora que abre as portas, que dá liberdade para que haja o uso da criatividade do professor, a inspiração daquele professor. E essa é a primeira valorização, velho. A primeira forma de você valorizar um professor é dar liberdade para ele trabalhar. É você dar a ele condições de imaginar, porque tudo começa num planejamento. Tudo começa na hora que eu vou sentar e visualizo a minha turma. Vejo que na minha turma eu tenho estudantes que têm uma autoestima muito baixa. Eu vejo na minha turma estudantes de baixa renda, que têm dificuldade em entender o mundo, em que o empreendedorismo é uma saída. O empreendedorismo não é algo, falando muito aí para a Edileide com foco nas ações do Sebrae, a gente trabalha isso aqui, de que o empreendedorismo é para todos, mas você vê uma turma que ela não vê isso como possível. Eu já conversei com a Adriana muito sobre isso, do quanto nossos alunos veem um horizonte muito curto, porque o mundo não dá a eles condições de ver mais longe, sabe? Então, aquele professor vai lá, observa isso, faz um planejamento, fala, não, eu vou mudar a lógica desses estudantes, vou fazer eles entenderem que mesmo sendo estudantes de baixa renda, mesmo sendo estudantes em que a vida não ajudou, eu vou mudar a vida deles. E você tem que ter alguém atrás, um diretor ou uma diretora, fala, não, vai que eu te apoio, vai que vamos, porque sai da zona de conforto, você tem que chamar a família para vir junto disso, e é uma família que é um padrão de família dos mais variados. Às vezes a família é só uma avó,
a criança não tem pai, não tem mãe, não tem... Então é uma vozinha que você vai sentar e eu quero fazer um projeto diferente. Se não tiver um diretor, uma diretora por trás, falar, olha, vou te apoiar, vai que estamos juntos, isso não acontece. Então, e aí, eu acho que de maneira mais profunda ainda, a maior valorização que o professor pode ter é ver o que ele fez refletido no PPP da escola. Ele poder ir embora daquela escola e falar, eu, com o meu trabalho, mudei a vida dos meus estudantes e isso me herdou a mudança no PPP. O que eu fiz como professor se tornou ato da minha escola. Isso tem a ver com a gestão que apoia, e se for na gestão pública, uma secretaria que tem que apoiar, não pode ser uma secretaria engessada, que não tolera atos de inovação, porque a inovação está aí, a tecnologia está aí. Então, professores, às vezes, têm medo da tecnologia, porque eles sabem que vão ter que avançar e não sabem se tem uma certeza do apoio dos gestores. Então, o diretor, para ele inovar, ele precisa perder o medo. E, às vezes, o medo está relacionado em dar um passo para frente sem ser tolhido do que, olha, não faça isso, não inventa e tal. Não, ele tem que inventar, ele tem que inovar, ele tem que entender que o mundo exige isso hoje. Porque essa gurizada de hoje é uma gurizada diferente, o acesso à informação é outro. Então, nós temos que ter um conjunto de atores no processo para que a gente tenha um educador transformador. Então, eu acho que essa é a diferença de uma rede, de uma escola e de uma sala de aula que faz a diferença na vida de qualquer uma das nossas crianças e adolescentes. Incrível, eu gostei muito, Hélio, quando você trouxe essa conexão com o PPP. Eu acho que aí realmente a gente traz de forma muito concreta essa percepção do prêmio alcançando a cultura organizacional dentro de uma escola. Bom, gente, nós estamos aqui com um tempo contado para poder... É um tema muito rico, a gente poderia estar conversando muito, eu vou abrir aqui para palavras finais da gente, e quem sabe a gente consegue fazer um segundo episódio aí com o Hélio, que esses temas, essas reflexões e provocações que você trouxe, de fato, são muito importantes para o prêmio e para o nosso professor. Adriana, deixo com você a palavra finais iniciais. Eu acho que, inspirada na fala do Hélio, eu traria aqui para vocês, professores que estão pensando em submeter um projeto para este prêmio, que ao escrever este projeto, pensem o quanto que o projeto de vocês pode impactar o PPP da escola de vocês. Eu gostei demais é uma coisa simples e efetiva, porque realmente o PPP, ou o planejamento estratégico de uma organização, diz sobre qual é o propósito dela e como ela vai fazer isso. E realmente, se essa coisa ficar descolada, fica uma organização um pouco esquizofrênica, né? Que tem coisas acontecendo, mas o PPP não pode ser um conjunto de escrita de um papel. Isso não é PPP. PPP é ativo, é a prática, é a atitude dessas pessoas que estão na escola. Então, por favor, eu peço aqui, professores, que pensem nisso, porque eu acho que essa é a grande virada do processo de transformação da educação brasileira. Gostei demais, Hélio, desse link. Obrigada. Edileide, suas palavras finais também conosco. Também quero fazer menção às palavras do Hélio e da Adriana. Eu acredito assim, que quando você chega num ponto de não retorno, né, quando essa prática reconhecida ela se torna uma prática da escola e não mais do professor, e lembrando que muitas vezes não é o projeto, mas é o processo que levou à construção do projeto, aí sim você transformou uma realidade, né? E uma outra coisa que Hélio trouxe, assim, o prêmio ele tem uma função essencial de mostrar cada história que você conta, ela inspira e ilumina tantas outras histórias, né? Então, o fato de você mostrar que um professor conseguiu sair daquela posição de dificuldade em que ele estava e conquistar, né, essa realização e talvez essa transformação maior e permanente na escola, isso vai inspirar tantos outros professores, tantos outros gestores e outras escolas. Então, esse é o maior significado desse reconhecimento do Prêmio Educador Transformador. Perfeito. E Hélio, gratidão por suas palavras aí e suas palavras finais, por favor. Obrigado pelo espaço. Eu falo muito, né, Adriana? É brincadeira que eu dou de conversa. Dizer para vocês que eu acho que quanto mais professores que inspiram, mais escolas
vão mudar a vida das nossas crianças. Então, a melhor forma, eu queria poder voltar nas escolas que eu passei e olhar e ver que o meu trabalho naquela escola mudou a rotina da escola. Essa é a maior inspiração que qualquer professor pode ter. Eu acho que a grande mensagem que a gente tem que dar para cada professor que quer fazer um projeto, quer mudar a vida daquela criança que ele sabe que precisa mudar, porque depende só dele. Porque o mundo, e eu reforço isso, porque o mundo não é fácil para essas crianças que estão na ponta. E às vezes é a escola que vai fazer. Não se sinta desafiado, porque quem vier depois dele vai ter que fazer igual ou melhor, porque isso vai estar registrado na escola. Então, se o professor vai embora, o próximo que voltar vai olhar o PPP e falar: nossa, eu tenho uma missão a cumprir, que é fazer esse projeto, essa ação, porque alguém atrás antes de mim veio e fez. Então, a gente desafia qualquer um que venha depois a fazer. Então, você muda, de fato, uma sociedade quando as escolas se propõem a ser inovadoras. Acho que esse é um recado e um desafio que eu sempre faço para os meus diretores, que é para eles serem cada vez melhores. Olhar para trás, ver o que caminhou, olhar para frente e ver que tem que melhorar ainda mais. E é por isso que eu reforço sempre a ideia de que a escola tem que ter uma identidade de uma escola transformadora. Era isso. Perfeito. Bom, o Prêmio Educador Transformador é a realização do SEBRAE, BET Brasil, Instituto Significare. E agora a gente convida você, professor, a fazer a sua inscrição no site www.educadortransformador.com.br ou apontando o celular no QR Code aqui na tela. Muito obrigado.